Shalom, Boker Tov, bom dia, que a graça, que o amor, que a paz, que a plenitude da prosperidade, da vida esteja com você e com a sua família. E no nome de Adonai a gente se sente feliz por estar aqui de volta. Eu passei alguns dias sem gravar vídeo porque eu estava com uma conjuntivite, ainda estou saindo dessa conjuntivite, então não estranhe meus olhos avermelhados. Mas a gente está de volta, né? Passamos por mais essa aprovação da saúde, né? E estamos aqui, empenhados em compartilhar com você mais da Torá, do Tanakh, da Brit Hadashah, para que Adonai te abençoe com a palavra dele. E hoje eu quero trazer um tema recorrente na nossa geração, nessa geração de hoje, melhor dizendo, e que a gente pode explorar através das escrituras sagradas a origem e a cura. Eu quero falar sobre depressão, sobre ansiedade, que é gravíssimo, Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, posso trazer a vocês aquilo que é de fundamental, porque a visão bíblica é de que a depressão é um estado espiritual. Enquanto na psicologia, nós vamos ver que é um estado mental, né? É uma condição de saúde mental. Tá? A própria definição de depressão envolve um sentimento, vamos dizer assim, persistente de tristeza, de perda de interesse, às vezes até perda de vontade de se alimentar, desinteresse nas atividades que davam antes prazer, e ela afeta o pensamento, né, o comportamento, as funções físicas, inclusive, né, do ser humano, e podendo levar até alterações de sono, de apetite, de energia e de humor, por exemplo. E eu preciso entender que eu gosto muito de bater nessa tecla, que a palavra psicologia, né, vem de psique, logos, tratado, estudo, conhecimento a palavra do psique. Psique hoje é visto como mente, né, mas é alma, né? O importante é que a gente entenda a alma. Como eu tenho trabalhado com vocês nesse tema, a alma, eu quero trazer hoje exatamente isso, a alma em relação à depressão, à ansiedade. E eu quero que você mergulhe comigo, tenha interesse em aprender a palavra de Deus, porque ela tem, de fato, a cura. Eu não estou trazendo nada de curandeirismo, nada de terapia profissional, não. Vou mostrar para você que a própria palavra de Deus, ela é a cura. E o afastamento da palavra de Deus, ela é, inclusive, a origem do processo depressivo, né? Então, vamos tentar entender isso à luz da palavra de Deus, e você vai se sentir, com certeza, se você se empenhar nisso que eu vou falar para você, se você estiver passando por uma estágio de depressão, por ansiedade de tamanha, por sentimentos de culpa que possam ter afetado você em algum momento, ou estão te afetando agora, ou você volta no passado e você fica trazendo o passado para o presente e se culpando de tantas coisas que eu errei no passado e isso agora eu vivo assim por causa disso, tal. Você se culpa ou culpa outras pessoas. Então esse vídeo vai poder te ajudar a te dar um entendimento melhor e sair desse momento sombrio, dessa negatividade, desse pessimismo, dessa queda, né? Porque a depressão é deprimir, cair, né? Você se levantar. Meu objetivo é que você se levante. Então, mergulha comigo nos textos bíblicos e vamos começar falando exatamente sobre qual a relação da palavra de Deus com a nossa alma. Peço que você assista os outros vídeos para você se esclarecer, né, mais, né, sobre o tema alma. Eu não vou voltar toda hora, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas eu quero iniciar um texto bíblico que diz o seguinte, lá do Tanakh: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Então repare o seguinte, eu satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida, toda a alma triste saciei. Adonai dizendo. Então, olha, gente, começa a pensar comigo aqui. Se ele, Adonai, ele satisfaz, ou seja, ele me preenche a alma que está cansada, e aí ele ainda alegra, sacia a alma que está triste, então eu tenho que colocar o meu foco em Adonai. É justamente quando as pessoas buscam N terapias, N problemas, N soluções, remédios, medicamentos, etc, 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 que elas não vão ter um entendimento real de que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que é sempre bondoso, que cuida da gente.
E que tudo que eu preciso, presta bem atenção, tudo que eu preciso está em Adonai. E, como eu sempre digo, o meio de conexão entre Adonai e nós é a Torá. O próprio Messias, Yeshua, ele não veio revogar a Torá, ele veio planificá-la, ele veio torná-la mais completa ainda com o seu ensinamento, porque o Messias é o grande mestre. Então a Torá ela é o elemento-chave para toda e qualquer situação da nossa vida. Eu posso estar passando por qualquer situação, mas a Torá ela é a solução. Em que sentido? De que a Torá me conduz ao Deus Altíssimo, ao Deus bondoso e que me trata. E que diz aqui no texto, no Taná, né? Porque eu satisfiz a alma cansada e toda a alma, presta bem atenção, e toda a alma entristecida saciei. O objetivo da Torá é nos levar a um estado de plenitude na presença de Adonai. E esse estado de plenitude na presença dele nos traz satisfação de vida, nos completa. É o oposto da depressão, porque a depressão ela te conduz a um estado de vitimização, no sentido de você começa a se sentir vítima de uma situação, por exemplo, eu acho que eu não nasci para isso, tudo que eu faço dá errado, eu sou assim mesmo, eu acho que nunca vou ser nada, eu tentei e não deu certo, eu tentei outra vez e não deu certo, então nunca vai dar certo mesmo, os meus problemas são sempre gigantes, a minha vida é assim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Você começa a se transformar numa vítima que é ideal para o Satã. Satã ele vai sentir prazer em ver você se diminuindo, você perdendo autoestima, perdendo valor. Mas aí eu quero que você comece a analisar comigo mais detalhes do Taná, da Torá, né, em si, para que a gente possa chegar a uma compreensão maior. Tá? Então, olha só, primeira coisa, eu teria, voltando no tempo, nos vídeos que eu já falei para você. Primeira pergunta que eu faria, qual o desejo de Adonai para você, para mim, né? O que ele deseja de mim? O que ele deseja de você? Faça essa pergunta. O que Adonai deseja de mim? E eu vou te dar a resposta. Que o conheçamos. Ele quer ser conhecido de você. Mas não é conhecido de, não, eu sei que Deus existe, eu sei todas essas coisas, eu já li a Bíblia, não sei o que, tal. Não. Conhecer em hebraico, né? Lembre-se disso da arte. Ele envolve intimidade. Não é à toa que essa palavra da arte, conhecer, é usada como relação sexual, inclusive. Porque é quando um homem e uma mulher se conhecem de verdade, se unem de verdade, numa intimidade não só física, mas uma intimidade de alma, espiritual. Então, o que Adonai quer é que você o conheça. E ele vai se revelar a você à medida que você se aproxima dele. É a mesma coisa, você pega um telescópio, você começa a vasculhar o céu, você vai conhecer o céu, você vai ver coisas que os teus olhos sem o telescópio não veem. E o telescópio que nos faz ver Deus revelado é a Torá. E o próprio Messias, é claro que ele é a planificação da Torá. Tá? Então, eu faço uma outra pergunta para você. Quais são os acontecimentos diários na sua vida? O que acontece na sua vida? Não pensa só no dia de hoje, eu digo assim, ao longo de toda a sua vida. Eu vou fazer a própria minha análise, certo? Eu passei por tantas coisas boas na minha vida, mas passei por coisas tão ruins na minha vida. Eu posso dizer que as experiências que eu tive de coisas boas foram maravilhosas, mas as experiências que eu tive de coisas ruins me levaram para o chão. Me fizeram me sentir muito sofredor. Né? Mas nenhum momento da minha vida, isso eu posso testemunhar, nenhum momento da minha vida, nenhum momento dos meus sofrimentos, eu abandonei a minha emuná, a minha confiança no Deus Altíssimo. O que eu estou dizendo aqui? Eu estava ciente do problema que eu estava passando, eu estava ciente das circunstâncias que eu estava passando. Sendo eu ou não o gerador daquilo ali, eu estava ciente que Adonai me amava. E que me levaria a uma situação melhor, que me tiraria daquela circunstância. Eu nunca desisti de confiar em Adonai. Então isso me levava sempre a um estado de, igual eletrocardiograma, né? Eu ia lá embaixo, mas eu subia. E o processo depressivo é quando você vai lá embaixo e fica lá embaixo. Você não consegue subir. Né? Então por que eu subia? Não é porque eu sou um super-herói da fé, não. É porque a minha emuná, eu nunca abandonei a minha emuná. Eu tinha consciência, eu tinha o conhecimento de Adonai. Então o que acontecia? Eu ia lá embaixo, mas eu sabia que meu lugar não era aqui embaixo. Era lá em cima. E eu subia. Pela bondade dele, pela misericórdia dele, eu subia. Ele me atraía para cima. Como ele atrai você?
Basta você, ele estende a mão e você tem que esticar a sua. Você não pode ficar só na parte de baixo, você tem que entender que ele te quer lá em cima. A minha consciência me dizia o quê? Eu estou passando por isso, eu estou me sentindo assim, 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 mas eu não nasci para isso, eu vou sair daqui, eu vou passar por essa também. Eu dizia isso para mim mesmo, eu vou passar por essa. Eu vou passar por essa, um dia após o outro, eu vou sair dessa. Então, o que a gente começa a perceber? Que Adonai ele envia mensagens particulares para cada um de nós, mensagens individualizadas, mensagens personalizadas, mensagens que são, não pensem em coisas boas, pensem em coisas ruins, sofrimentos, tribulações, humilhações, vergonha, opróbrio, às vezes solidão. E são mensagens particulares de Adonai que está mandando para cada um de nós, para que a gente entre num processo de reflexão e deseje estar com ele. Então imagina o seguinte, para você entender melhor, ele me envia seca, falta água para tudo que é lado. O que eu vou desejar? Água. Então Adonai ele envia mensagens na forma de sofrimentos, de dores, tribulações, humilhações, vergonhas, etc., para que eu sinta desejo da água viva, para que eu sinta desejo dele. E se eu sinto desejo dele, o que eu vou fazer? Eu vou começar a conversar mais com ele, tefilá, oração. Que às vezes a pessoa, no dia a dia, no dia bom, lá, nos momentos bons da vida, a oração dela é 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, quando muito 5 minutos. Mas quando ela está sofrida, ela passa um bom tempo chorando diante de Adonai. E é nessa relação, nessa vida de prece aumentada, de reza aumentada, que você se conecta com Deus. E você perde, vamos dizer assim, de contemplar, para de contemplar a realidade física. Você vai mergulhar no que é a tefilá. Tefilá é exatamente isso. O que é tefilá? Que é traduzir como oração. Tefilá é quando você mergulha nas proximidades de Deus, você se achega a Ele. Então a oração não é simplesmente palavra por palavra, eu quero isso, eu preciso disso, eu desejo. Não, a tefilá é uma conversa de 2 amigos, e Ele é teu grande amigo, Adonai é nosso grande amigo. Então você pode abrir o coração para Ele, mas não imponha a Ele, porque não vai dar certo, os teus desejos, mas se submeta aos desejos dEle. Essa é eu vou dizer, o grande foco da nossa vida. Agora, outra coisa, ignorar as mensagens que ele manda para nós através desses momentos de dificuldade, de tribulação, sofrimento, humilhação que eu falei, ignorar isso é não perceber que ele está te chamando, é não perceber que ele está tentando te dizer literalmente, fulano, vem para mim. Você não está percebendo que eu estou te chamando. Então é exatamente isso. O que eu faço? Vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, eu tiro a comida, ele vai sentir fome. Eu tiro o pão da manhã, ele vai sentir vontade de tomar o café da manhã. Eu tiro a água, ele vai sentir vontade de beber água. Então ele vai cercando a gente para poder a gente sentir essa necessidade dele. Aí a pergunta é a seguinte, a alma pode ser feliz na Terra? Claro que pode. Claro que pode. Ser feliz é um grande objetivo da nossa vida. Agora eu preciso entender o que é ser feliz. O problema é que o ser humano ele se afasta de Deus e quer ser feliz. O problema é que Deus se afasta da Torá e quer ser feliz. Isso são coisas que não fecham. Como que você pode querer tomar banho na praia se você não entrar na água? Como que você pode querer curtir um dia de sol se você ficar dentro da casa? Como que você pode querer sentir o ar fresco da montanha se você não subir a montanha? Você tem que realmente dar esse passo. Se você ficar lá trancado dentro de casa, você não vai ver o sol. Você pode até ver pela janela, mas não vai sentir na pele o sol. Não vai sentir no teu rosto. Não vai sentir o prazer daquele calor e daquela luz solar. Então, eu quero lembrar de vocês, mais uma vez, quando lá em Gênesis 2,7, em Bereshit 2,7, a gente tem o seguinte, e formou Adonai Elohim, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida e o homem foi feito alma vivente. Eu lembro sempre, eu estou lendo uma tradução comum para você poder acompanhar. Não é homem que está ali é Adã, certo? Não é a palavra Ish, é a palavra Adã. Então assim, e formou Adonai Elohim Adã, do pó da terra. Então, primeira parte, nós somos constituídos na nossa origem de algo material, que é a nossa formação, gente. Nós temos um relacionamento com a terra, nós temos um relacionamento com o mar, com as montanhas, com os animais, com as plantas,
com tudo, com tudo, com toda a criação. Foi por isso que Adonai nos criou nessa forma. Tá? E aí ele diz o seguinte: ele soprou, né, nas suas narinas o fôlego da vida. E esse soprar, gente, eu preciso entender que isso é uma expressão conceitual. Né? Então ele está dizendo o seguinte: vai par, né, soprou, vai par, soprou, ou seja, saiu de Deus algo, né? Saiu dele algo, vamos pensar assim primeiramente, e entrou, né? Que é o Nishemá, o fôlego, né? Da Raim, da vida. Então repare que ele formou Adão de uma constituição material, né? O Adão Barishon, né? Ele formou Adão dessa constituição material para que houvesse uma relação com a terra, mas ele não fica nisso, ele vai lá e coloca o próprio Adonai, né, coloca dele o seu espírito em Adão, a sua divindade em Adão. E aí ele passa a ter, ele recebe esse fôlego da vida, né, esse Nishemá Raim, e aí ele vai se tornar o quê? Nefesh Hayah, alma vivente. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou repetindo esse versículo? Porque nós somos almas viventes. Nós somos almas que se movem, almas que vivem, e nós temos um relacionamento enorme com a Terra. Então a Terra nos afeta, o físico nos afeta. Mas eu tenho que entender que, embora eu viva nessa Terra e tenha um relacionamento com essa Terra, eu sou uma alma vivente. Por quê? Porque eu tenho a Neshama Haim. Eu tenho a Neshama que saiu de Deus. Está em mim, está em você. Você está, ao mesmo tempo, conectado com a Terra e, ao mesmo tempo, você está conectado com Deus. Então, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque você tem que voltar e parar para pensar nisso. Você está passando por um momento de ansiedade, de baixa autoestima, de depressão. Pensa o seguinte: Adonai soprou em mim a Neshama. Então, eu tenho vida. Eu sou diferente. Eu sou um ser diferente de toda a criação. Toda a criação é espiritual, já falei isso para vocês, porque foi criado por Deus, que é espírito. Mas você, o ser humano, ele é criado de uma maneira diferente. Dentro de nós arde essa Neshama Haim, esse fôlego da vida. E eu sou uma Nefesh Hayah, eu sou uma alma que vive nesse mundo. Então tem que ter um sentido isso. Deus não ia fazer você e nos largar a solta aí para sofrer. Não é isso o objetivo. O sofrimento não é uma maldade de Deus, porque, gente, ponha isso no seu coração. Deus é 100% bondoso, totalmente, plenamente, perfeitamente bondoso. Tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, está dentro da vontade divina para o nosso bem. E eu tenho que captar isso. Por isso que eu falei, ignorar essas mensagens é não querer reconhecer Adonai. E aí eu quero que você perceba mais ainda. Essas mensagens, entenda por mensagens tudo que vem sobre nós que nos afeta. Tá? O sofrimento, a humilhação, um opróbrio, uma dificuldade, uma grande provação, tudo isso são mensagens divinas, não para o nosso mal. Não fique dizendo, Satanás que fez isso, Satanás que fez aquilo, Satanás que fez isso. Eu repreendo Satanás, para com isso. Entenda que Satanás é inferior a Deus, é submisso a Deus, a autoridade dele é delegada, ele só pode fazer aquilo que Adonai permitiu, autorizar ou ordenar. Então, por exemplo, se Satã em alguma área da minha vida me afetou, pode ter certeza que é autorizado por Deus, mas não para minha destruição, senão o próprio Deus tinha me destruído. Ele está autorizando para que ele, Adonai, está usando o mensageiro intermediário que é Satã para me atingir, mas com qual objetivo? Para que eu ultrapasse isso e volte para Deus. Eu faço uma techuvá para Deus. Tá? Então para de ficar repreendendo Satanás. Para de fazer isso, que isso é bobagem. Isso é bobagem. Tá? O que eu quero que você entenda, não ponha a culpa em Satanás. Faça uma ação de graça por Deus, por ele estar tocando na tua vida. Por ele estar mexendo na tua vida. Se ele está mexendo na tua, na minha, é porque ele quer comunicar algo. E esse algo sempre é trazer a gente para a proximidade dele. Então, às vezes, veja bem,
o filho, a criança, né? Você vai disciplinar a criança a todo momento? Não. Você vai disciplinar a criança quando a criança se desviar do comportamento correto. Quando a atitude da criança for um caminho ruim. Mas se a criança tiver caminho bom, você não vai dar uma palmada nela, certo? Então, as mensagens, que é a palmada, elas são efetivas sobre a gente para nos atrair de volta para ele. Então, eu vou agradecer. Por exemplo, vem um sofrimento na minha vida. Eu digo, bendito és tu, Adonai, eu posso não entender, mas eu reconheço que tu és bom e que esse sofrimento é para o meu bem. Eu te agradeço por isso. Vem uma humilhação, né? Alguém foi lá e me humilhou. Alguém foi lá e me fez passar uma situação, me jogou no chão. Em vez de eu ficar lá acusando o fulano, ou botando a culpa em Satanás, eu vou lá e digo, bendito és tu, Adonai, que estás me fazendo passar por isso, eu não entendo, mas eu te agradeço, porque tu estás trabalhando na minha vida. Se você começar a fazer isso, você vai entender que o autor da vida é Deus, ou seja, a completude da vida é sempre Ele. Não existe essa possibilidade de Deus se afastar e deixar lá 1%, 0,5%, 0,1% para Satã fazer o que quer. Tudo é delegado por Deus. Então para com essa bobagem de repreender Satanás e começa a fazer o contrário, a te erguer e agradecer a Deus, mesmo que você não entenda. Gente, teve sofrimento na minha vida que eu entendia, que eu fui o responsável, a minha atitude me conduziu aquilo ali. Mas teve sofrimento que eu não fiz. Não fui o causador, vamos dizer assim. E veio sobre mim. Então, naquela que eu era, vamos dizer, o responsável, eu colhi o que eu plantei, eu dizia, Senhor, me perdoa, eu errei. E o que eu estou fazendo? Eu estou me aproximando de Deus, estou reconhecendo a minha culpabilidade, me colocando, e Ele vai mudar a minha vida. Naquele que eu não sou, vamos dizer, diretamente responsável, que o sofrimento veio sobre mim, eu digo, Senhor, eu estou triste, eu estou chateado, mas eu confio em Ti, eu sei que tu és bom e é por meu bem isso, e que eu vou passar por isso também. Então você começa a mudar o foco da tua vida, você não tira mais Deus da sua vida, porque o problema é que as pessoas fazem assim, Satanás, Deus, como se fosse uma dicotomia, né? Deus, Satanás, quando Satanás está agindo, Deus não está agindo. Isso é bobagem, isso é heresia. Eu preciso entender isso, tá? Outro detalhe que eu preciso perceber é o seguinte, o Midrash, ele diz o seguinte, um sussurro é suficiente para o sábio, mas o tolo precisa de flagelo. O que ele está dizendo? O que o Midrash está dizendo aqui? Um sussurro de Deus, eu escuto, eu percebo, opa, eu estou caminhando errado, eu preciso voltar para Deus. Mas isso o sábio faz isso, ele percebe que Deus o está chamando através de uma ação, seja lá um sofrimento ou algo que eu já falei, né? Mas ele diz assim, mas o tolo precisa de flagelo. O tolo ele não percebe que procede de Deus, aí vem mais flagelo, mais situação, para ele se acordar, sabe? Então, outro detalhe, as nossas escolhas e aspirações erradas, né? Nós erramos, nós fazemos escolhas erradas, nós tomamos atitudes erradas, nós tomamos decisões erradas. Mas pensa você acha que isso está fora do controle da soberania de Deus? Claro que não. Então, o que eu quero dizer? Que mesmo que você toma uma escolha errada, não quer dizer que você tem que, agora eu estou livre para tomar a escolha errada. Não, você vai tomar a escolha errada, vai levar palmada, é simples assim. Entendeu? O que eu quero mostrar é que a palmada é um afastamento de Deus. E o contrário. Né? Então, se as minhas escolhas, por exemplo, eu tomei uma escolha errada, fiz uma escolha errada, tomei uma decisão errada, eu vou lá e me reconheço, eu vou lá, Adonai, errei, me perdoa, eu errei, eu fraquejei nisso, me perdoa, eu quero sair dessa. Então, o que você sabe? Se você tomou uma escolha errada, tomou uma decisão errada, o que você tem que fazer? Tomar a escolha certa, tomar a decisão certa. É simples assim. E te aproximar de Deus. Por quê? O que é uma decisão certa? O que é uma escolha certa? É aquela que está de acordo com a vontade de Deus. Você não vai ficar no chão, você não vai ficar deprimido, porque você percebe a sua instância, a sua situação e você busca Deus. Tá? E aí eu preciso também pensar o seguinte, o que eu queria ser, o que eu sou? É uma pergunta que o deprimido faz. Eu queria tanto isso, eu queria ser assim, eu pensei tanto isso para a minha vida, eu desejei tanto isso para a minha vida, o meu sonho era ser assim. Ele foca nele o tempo todo, e aí ele vai lá e diz, eu não sou nada disso. Eu, Pedro, né, Kefá, Ben-Ami, eu queria ser cientista.
Cheguei a fazer faculdade de ciências, mas o meu sonho era ser um cientista. Meu sonho era estudar nos Estados Unidos, fazer uma pós lá e ficar como um grande cientista. Era um sonho de jovem. Meus 18 anos era esse. Ingressei na faculdade e aí a realidade mudou tudo. Né? Por quê? Eu comecei a pensar várias coisas em relação à vida. Graças ao bondoso Deus, Deus chegou para mim aos 16 anos e começou a afetar a minha vida espiritualmente já, para o melhor. Então o que eu estou dizendo? Que o que eu quero ser, o que eu sou, não importa. Importa o que Deus quer que eu seja. A pergunta anterior é errada. O que eu queria ser? O que eu quero ser? Você viu, as pessoas sofrem por causa disso. Eu queria ser isso, eu sonhei tanto nisso, eu fiz faculdade para ser isso, mas não está dando certo. Eu montei um negócio, mas não deu certo. Eu fiz aquilo e não deu certo. Eu tanto me empenhei para isso, era o meu sonho e não consegui realizar. Eu desejava tal coisa e não acontece. Gente, isso é porque você está colocando foco no seu eu, que chama-se ego. No princípio cabalístico, a gente chama de esse ego, ele é o inimigo. É o inimigo. Tá? Então, essa ligação com a carne, porque tudo isso faz parte da carne, né, da materialidade, é a inimizade de Deus. É a inimizade de Deus. Porque isso me afasta. Eu não estou aqui. Qual é o meu sonho? Não é meu sonho. Qual é o sonho que Deus quer que eu tenha para Ele? Eu pretendo ser tal coisa. Não. O que Deus pretende que você seja? De repente você está sonhando ser astronauta e diz, não quero que você seja astronauta, quero que você vá trabalhar como gari. Pô, mas eu tenho potencial para ser astronauta, mas eu quero que você seja gari. E você vai ser um grande gari. Ontem eu conversava aqui com a minha filha, falando de faculdade, né, que ela quer fazer faculdade de psicologia, ela ainda é adolescente. E eu disse para ela, filha, eu não sei se você vai fazer faculdade de psicologia, as coisas mudam, daqui a alguns anos você pode pensar outra coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi com meu pai e o papai aqui vai te dizer. Né? Meu pai achava que eu tinha potencial para ser médico. Né? Eu sempre estive muito envolvido nessa área de saúde, fiz muitos projetos sociais nessa área. Então meu pai achava que eu ia ser médico. E quando chegou a minha época de fazer faculdade, eu falei para meu pai, não pai, eu vou fazer faculdade de ciências, porque a priori eu quero ser professor de ciências, né? Quero me dedicar à biologia, à química. Né? E aí meu pai falou, olha, eu achei que tu ia ser médico. Mas meu pai não falou isso no sentido assim, estou decepcionado. Aí ele vai lá e ele me fala algo que me marcou. Ele diz assim, meu filho, ele faz uma comparação, né? A sociedade acha que o médico é uma árvore, né? Frondosa, maravilhosa. Ele fala para mim assim, não importa que você não queira ser uma árvore e que você queira ser um arbusto, mas seja o melhor arbusto na floresta. Eu nunca esqueci essa frase, ser o melhor arbusto na floresta. Então meu pai olhou e disse assim, olha, aos olhos da sociedade, há uma diferença entre ser médico e professor. O médico vai ganhar um grande salário, o professor um pequeno salário. O médico vai ser um sujeito com um grande status, com tudo materialmente do bom, e o professor às vezes não. Mas se você quer ser professor, então seja o melhor professor. E eu me empenhei para isso. Hoje, eu posso te dizer assim, com grande alegria, os meus alunos são meus amigos. E olha que eu já dei aula há dezenas de anos. Os meus amigos de verdade, que me cercam, são meus alunos aqui na cidade. Meus ex-alunos, né? Então, a primeira coisa não é o que eu quero, não é o meu sonho, não é o meu projeto de vida, o meu plano. Porque isso vai te levar para a depressão. E é uma armadilha. Porque exatamente a ideia vai te passar? De que se você não conseguir aquilo que você projetou, você vai se sentir mal, a sua autoestima baixa. E de repente você pode cair no buraco, que é a depressão, a ansiedade. Você começar a se deprimir, ficar triste, começar a fazer uma avaliação ruim de você. Pô, eu não consigo, eu quis tanto isso na minha vida, não consegui. Eu queria tanto isso, não deu certo. Olha a minha vida, há 20 anos atrás eu queria ser tal coisa, olha o que eu sou agora. Ele vai sofrer. Mas isso é uma armadilha. Você está agora num estado que o próprio Adonai quer que você esteja. Considerando status, tá? o seu momento financeiro, o seu momento histórico, o seu momento pessoal. Mas o seu espiritual é que precisa se elevar. Vamos colocar aí que eu queria ser astronauta e não virei astronauta. Eu sou um professor, que é bem menos que um astronauta em termos de valor financeiro,
de status, né? Não vou sair na mídia, não vou aparecer lá na nave, descendo na Terra, ou coisa assim, não, eu sou funcionário da NASA. Não, eu sou um professor, talvez ninguém me conheça, somente os meus alunos me conheçam, talvez eu nunca saia na televisão, mas eu sou aquilo que Adonai quis que eu fosse. E usei a minha profissão para levar as pessoas a pensar em Deus. Então, eu fui um arbusto, como meu pai disse, mas eu me empenhei para ser um grande arbusto. Não importa o que você desde que você seja aquilo que Deus quer que você seja. O grande problema da sociedade e da juventude de hoje, e dos adultos que foram jovens do passado, é de que eles são frustrados. Eu não sou frustrado. Olha, eu posso dizer o seguinte, como jovem, como qualquer jovem, eu estabeleci vários ideais, assim, mas eu sou feliz, gente. Não sou vamos dizer assim, 99% do que eu planejei, projetei, não atingi, e eu sou feliz, porque eu me encontro no estado em que eu sou exatamente aquilo que Adonai queria que eu fosse. Eu sou feliz. Eu não tenho um grande salário, eu sou feliz. Eu não tenho uma grande casa, eu sou feliz. Levamos décadas para ter um carro, eu sou feliz. Eu não fiz metade das coisas que eu projetei que eu ia fazer, e sou feliz. Porque isso não interessa. Se eu não conseguir, não interessa. Se eu não atingir, não interessa. Se eu não alcancei aqueles projetos que eu sonhei, porque não era para ser. Eu tenho que focar no que Deus quer que eu seja. Tá? Então, eu preciso entender que eu tenho que aceitar as dificuldades da vida com emuná. O que é emuná, gente? É fé. Só que não é fé, como às vezes a teologia fala, que é crer. Não. Fé é um estado contínuo de confiança. Então, eu confio que Adonai é bom. Então, não tem possibilidade de nada que está acontecendo na minha vida ser algo ruim. É algo que está cooperando para o meu bem. É algo que Adonai está enviando como mensagem para o meu bem. São ações divinas e celestiais na minha vida para o meu bem. Não adianta eu ficar olhando as coisas do passado e trazendo para o presente como se aquilo ali fosse resolver a minha vida. Não vai. Está no passado? Está no passado. Eu, Pedro, né, Kefas Ben-Ami, e eu errei no passado. Mas está lá no passado, eu vou fazer o quê? Não tem máquina do tempo para voltar no tempo e desfazer, não dá para desfazer. Não carrego essa coisa. Está lá. Posso até lembrar que aconteceu no dia tal, no mês tal, no ano tal, mas está lá, não vou me importar com isso. Já era. Mas você errou, você fez aquilo. Sim, errei, fiz daí. Agora não dá para fazer mais. A minha relação com Deus foi restaurada. Quantas vezes? Várias vezes eu restaurei minha relação com Deus, porque é esse o desejo dele, que eu me faça techuvá constantemente. A techuvá não, ela é única. Tipo, faço techuvá, nunca mais eu erro. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu preciso de techuvá constante na minha vida. Eu preciso voltar para Deus constantemente. Porque eu estou na terra, eu sou humano. Lembra que eu falei? Adão, criado com relação com a terra. Mas eu tenho esse Neshemá, Raim, esse sopro divino em mim, que me permite essa conexão. Por que Deus colocou Neshemá Raim dentro de mim, esse fôlego da vida? Porque eu tenho essa ligação com ele, gente. Você tem um celular, a sua esposa, o seu esposo, o seu amigo, sua amiga tem um celular. O que você faz? Vocês dois têm celulares. Não justifica vocês não conversarem. É só pegar o celular e ligar. Certo? A techuvá, ele te faz ligar em Deus. Isso te satisfaz. Qual é o grande sonho da tua vida? Fazer a vontade de Deus. Se você tiver essa ciência, não tem possibilidade de você entrar em estado depressivo. Não tem possibilidade de você ser triste. Você tem que dizer, olha, eu digo isso aqui em casa, eu falo para minha esposa e minha filha, não sei se eu vou conseguir tal coisa. Às vezes a gente está falando de alguma coisa assim, não sei. Mas também não vou me frustrar se não conseguir, é sinal que a Adonai não quis. Então, não estabeleça metas, sonhos, projetos, planos altos, que são teus. Estabeleça planos de altitude celestial, sonhos de altitude celestial. Você não está na Terra para ficar curtindo a Terra. Você está na Terra para fazer a vontade de Deus. Se você tiver esse foco, você vai ser feliz. Tá, Pedro, mas aí a minha vida? A tua vida pessoal vai ser modificada por Adonai. Talvez ele não queira que você tenha um carro. Talvez ele queira que você tenha uma bicicleta.
Talvez ele não queira que você tenha uma bicicleta. Talvez ele queira que você tenha uns tênis bons para caminhar bastante. Talvez ele não queira que você tenha uma casa chique, mas uma casinha simples. Talvez ele não queira que você tenha um grande salário, mas ele queira que você tenha um salário simples, pequeno. Amém. Bendito és tu, Adonai, que é soberano sobre minha vida, e a tua vontade é tudo para mim. Se você tiver essa consciência, você escapa de qualquer possibilidade depressiva. Tá? Rabi Nachman de Breslav, ele diz o seguinte: aquele que tem emuná está realmente vivo e seus dias estão sempre repletos de coisas boas. Quem tem emuná, fé, está vivo. Por que ele está dizendo isso? Porque a vida é isso, a vida é emuná, gente, é fé. Não é o que eu colho no meu dia a dia, não são os sonhos ou projetos de vida. O meu passado, o meu presente ou o meu futuro. O meu futuro, sim, no sentido de mundo vindouro, né? Mas a emuná, ela é tudo. O que a emuná me diz? Estou passando um aperto. Bendito és tu, Adonai, que me faz passar por isso para que eu me aproxime de ti. Você inverte a situação. Tá? E aí ele diz assim: nós estamos repletos de coisas boas. O que ele está dizendo com isso? Isso é óbvio. Quando você coloca os seus olhos em Deus, quando você coloca o seu foco em Adonai, em cumprir a vontade dele, sabe o que acontece? Coisas boas vêm sobre você. E às vezes as coisas boas já estavam vindo sobre você, mas você não enxerga. Porque você está tão focado nas outras coisas que você não enxerga as coisas boas. Tá? E aí surgem aquelas perguntas comuns do estado depressivo, que é a seguinte: será que Adonai está realmente comigo? Claro que está, ele preenche toda a criação. Ele está com você. O salmista diz: ele preenche toda a criação. Ele está com você. Ele não está vendo TV enquanto você está se ralando, não. Ele está ali com você. É você que não percebe, porque você está tão focado em algo que você não percebe ele. Outra dúvida é o seguinte: será que eu tenho esse privilégio de conversar com ele, de orar? Claro que tem. Ele colocou a Neshama Raim dentro de ti para você ter esse relacionamento com ele, para você conversar com ele, para você falar o que você quiser falar com ele. Fala, conversa com ele. Não impõe a ele os teus sonhos, os teus planos. Deixa ele te dizer: os meus sonhos, os meus planos para você são esses. Né? Duvidar, por exemplo, do amor dele, da bondade dele, isso é gravíssimo. Não tem possibilidade de Deus em algum momento não ser bom. Então, se eu estou passando uma situação difícil, um aperto, um sofrimento, uma humilhação, Deus continua sendo bom para comigo. Então tem algo ali, eu tenho que entender que na bondade dele tem algo que está acontecendo comigo, para o meu bem. Porque ele é sempre bom. Tá? Eu não posso desconfiar da misericórdia dele. Eu acho que não sou isso, não sou aquilo, eu acho que Deus não está nem aí para mim. Claro que está, gente. A misericórdia de Deus é imensa, infinita e eterna. Você tem que voltar para ele. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a mudar a nossa vida. E isso vai nos deixando mais felizes, né? Vai nos dando mais conectados com ele, que é a grande realidade. Né? O Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Está lá em Romanos 8:28. E eu preciso entender muito bem isso, porque quando eu pego lá, vem René e Adenu, que vem Elohim, Requeruim, né? que ele está me dizendo o quê? Em hebraico, que a proximidade de Deus, tá? Traz as coisas de bem para a minha vida. É isso que o texto original que te dizia, assim, nesse sentido. Né? Ele quer dizer assim: tudo que acontece na vida vai gerar algo bom para mim, para que eu tenha proximidade com Deus. Esse é o objetivo. Então, repare, vou pegar em português mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham, auxiliam, né? Juntamente para o bem, né, dos que amam a Deus. Eu preciso amar a Deus, e amar a Deus é obediência a Deus. Não existe amor sentimental por Deus. Isso é bobagem. Isso é bobagem. O amor, ele te leva a uma proximidade, a um temor e um desejo de obedecer a ele. Tá? E aí o Paulo mesmo, ele diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne, né, é inimizade com Deus. Se você pegar esse texto, você pegar o texto original em hebraico e dar tentar trazer ele para uma realidade, seria o seguinte: porque a mentalidade da carne é somente inimizade com Deus. É isso. A minha mente é inimiga de Deus. Em que sentido? Olha, que eu estou entrando agora na psicológica, né? Se a minha mente
ela foca nela mesmo, eu tenho inimizade com Deus, ou seja, afastamento de Deus. Tá? Se eu começar, olha, Pedro, você errou no passado, por isso você está colhendo agora isso. Ah, você fez isso no errado, por isso você está sofrendo. Ah, você não conseguiu tal coisa, porque você é um Zé Ninguém. Você não conseguiu realizar teu sonho, você é um nada. Você não tem dinheiro, você é um grande pobretão. Você é um cara sem valor, você não tem valor nenhum, você é zero à esquerda. A minha mente está me traindo. E isso é inimizade com Deus. Por quê? Eu estou prestando atenção em coisas racionais, lógicas, mas não nas coisas sobrenaturais e celestiais. Então eu preciso ter muito esse cuidado. Entendeu? Ah, eu não consegui tal coisa, não deu certo, tá, é baixa estima. Não, eu não tenho baixa estima. Eu tenho autoestima. Deus me criou com autoestima. Como é que eu sei? Porque Ele colocou Neshama Raim dentro de mim. Eu não sou um zero à esquerda. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou alguém, uma alma que Adonai criou e trouxe para o mundo, para que eu exercesse algo na terra para me aproximar dele. Entendeu? Porque Ele quer que eu me aproxime dele e eu faça tikkun meu e tikkun na terra, ou seja, a retificação da terra, que eu possa melhorar a terra. Com qual objetivo? Do mundo vindouro, para que ele venha e habite entre nós. Tá? Então eu tenho que ter muito cuidado. A mentalidade, então o estado depressivo ele acontece na mente, é um estado emocional, um estado mental. Então isso cria uma inimizade com Deus. Por quê? Eu começo a dar valor àquilo que não tem valor. O que não tem valor? Eu achar que eu sou nada, achar que eu sou ninguém, que dá tudo errado para mim, que eu não consigo o que eu quero, meus planos, meus projetos, aquilo que eu falei no início do vídeo. Isso é um estado mental deplorável, porque eu não tenho isso. Eu não tenho que me analisar segundo a minha ótica, ou a ótica da sociedade. Eu tenho que me analisar sob a ótica de Deus. O que Ele quer da minha vida? Ah, eu sempre tentei e não sou feliz. Você não é feliz porque não quer. Porque o teu foco está sendo nas coisas da terra, não em Deus. Quando você começar a colocar, isso eu quero te levar a uma outra condição, gente. Quando você colocar a sua emuná verdadeira, a sua fé verdadeira, crê que até as circunstâncias naturais, a criação muda. Eu sempre gosto de citar duas coisas. O mar de Suf, né, que é traduzido como Mar Vermelho, e chegaram lá, qual era a realidade? Um mar. Qual foi a ação sobrenatural? O mar se abriu. E o Josué, ele precisou que o dia ficasse maior, para sol, para a lua. Ele parou. Por quê? Porque a realidade de Yehoshua e a realidade de Moshe, lá no Mar de Suf, no Mar Vermelho, era uma necessidade de que a criação fosse modificada. E a criação se modifica para a gente. Quantas vezes eu posso dar testemunho disso? Poderia passar horas dando testemunho aqui. Quantas vezes eu vi a natureza, a criação, o mundo material ser modificado a favor de mim e da minha família. Por quê? Não é porque eu sou super-herói da fé, não, gente. É porque a minha emuná, ela é constante. Eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio de que Ele está comigo, que Ele é bom sempre. Ele é 100% bom. Eu não saio por aí, repreendo Satanás por causa dessa situação, repreendo Satanás por causa dessa... Não, bendigo Adonai. Ações de graça, porque Adonai é bom. Eu preciso ter esse foco. Então, quando você leva, por exemplo, eu contei no outro vídeo, né? A criança leva uma chinelada. A criança não vai olhar para o chinelo e ficar com ódio do chinelo. Ela vai ficar com raiva daquele que deu a chinelada, certo? Então, se eu colocar o foco no chinelo da vida, eu estou errado. Eu tenho que entender que existe uma mão que está segurando aquele chinelo. E essa mão é Adonai. E eu não tenho que ter raiva de Adonai. Eu tenho que entender que Ele é o autor da vida, que Ele colocou Neshama Raim dentro de mim, que Ele me ama e que Ele é 100% bom. Então a situação que eu estou vivendo difícil, a circunstância difícil, bendito sejas Adonai. Porque Tu és a razão da minha vida, Tu és o propósito da minha vida, da minha alma, eu me alegro em Ti. Tá? O Paulo diz o seguinte, não digo isso a respeito da necessidade, Paulo diz, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Contentar-me, no hebraico significa o quê? Estou já repleto, completo.
com o que eu tenho. Você consegue olhar para você e dizer eu estou completo nesse momento? Você ainda está lá estabelecendo sonhos e metas e planos? Eu digo eu estou completo. Eu digo eu estou completo. Ah, Pedro, mas tu não acha que gostaria de ter... Gente, existe um abismo entre o que eu gostaria de ter e a realidade espiritual. Eu estou completo. Meu dia de hoje já foi pronto. Quando eu acordei hoje, esse dia já estava pronto para mim. Então eu estou completo. Quando você despertou no dia de hoje, Deus permitiu que você despertasse e já te deu o dia. Você está completo. Por exemplo, às vezes a pessoa fica olhando lá para frente. Ah, daqui a 2 anos eu quero isso, daqui a 3 anos eu vou fazer aquilo, Eu me lembro de uma situação quando eu estava fazendo curso de missões, ainda na época do que eu pertencia ao meio cristão. Eu ouvi um pastor contando uma experiência que me chamou muita atenção. Ele tinha uma filha de adolescente, né, recém-adolescente, e ele começou a fazer um sonho de fazer uma festa de 15 anos para ela, e começou a guardar dinheiro, aí ele às vezes deixava de fazer uma viagem maior com a família, guardando dinheiro, né, para fazer uma grande festa, porque ele sabia que ia ser cara aquela festa. Quando ele estava pronto com o dinheiro para fazer um grande festão, perto dos 15 anos a menina morreu. E ele falou, para que eu fiz tudo isso? Perdi minha filha. Mas o foco não era a festa de 15 anos, gente, entendeu? O foco era o seguinte, o que eu deixei de viver com a minha filha planejando os 15 anos? Não estou dizendo que você não tem que ter o pé no chão. Tenha o pé no chão. Mas não coloque, não desista da vida. Ah, vou fazer a festa dos 15 anos da minha filha. Se der, eu vou fazer. Se não der, não vou fazer. Ah, minha filha está com 14. Se a minha filha tiver 15 anos e der para fazer algo para ela legalzinho, vamos fazer. Se não der, não deu. Entendeu? Porque a meta da gente, isso eu passo para minha filha. Nosso objetivo não é nós mesmos, mas cumprimos a vontade de Deus, o propósito divino. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Tá? Um outro detalhe é o seguinte, quando eu falo o eu consegui, o eu não consegui, eu consegui fazer tal coisa, eu me dei, eu consegui tal coisa, né? Ou eu não consegui, tentei, mas eu não consegui. Repara que tem o eu aí, né? O eu é o ego é inimigo de Deus, gente. O ego é inimigo de Deus. Se eu disser eu consegui, não, está errado. Eu digo, Adonai me concedeu. Se eu não consegui, eu digo, Adonai não me permitiu. Entendeu? Então eu passo a ter um entendimento espiritual, celestial, de tudo que está na minha volta. Tá? O Paulo uma outra vez diz lá em Filipenses 4, diz o seguinte, sei estar abatido, né, humilhado, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, eu estou ensinado. Tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Repara o que ele está falando aqui? Ele está dizendo literalmente o que eu estou falando para vocês aqui. Olha, eu tenho experiência de todos os tipos. Fome, saciado, necessidade, suprido, né? Humilhado, engrandecido. Tudo isso faz parte da vida. Mas o que ele está dizendo aqui? Eu aprendi. Eu estou instruído. Né? Qual é a instrução que ele teve? Adonai é bom. Adonai está sempre comigo. Tanto é que ele diz antes, no verso 4, ele diz o seguinte, alegrai-vos em Adonai. Outra vez eu digo alegrai-vos. A alegria em Adonai. Não é alegria em mim. Não é alegria em meus projetos. Não é alegria nos meus sonhos pessoais. É alegrai-vos em Adonai. E a alegria é um estado, pode ser flutuante, volúvel ou permanente. Se a sua alegria está em projetos pessoais, em coisas pessoais ou em pessoas, ela é flutuante. Um dia você pode estar alegre, outro dia você pode não estar alegre. Alguma coisa pode acontecer. Mas se a sua alegria está em Adonai, Adonai é sempre bondoso. A minha alegria é sempre boa. Sempre terei alegria. Tá? Quando o Salomão ele termina o livro de Eclesiastes, né? Ele escreve lá nos versos 12, 1 e no 13, assim, acho muito interessante isso. Ele fala assim, portanto, lembre-se do Criador, enquanto você é jovem, antes que venham os dias maus e aproxime-se os anos dos quais você dirá, eles não me dão prazer. O que ele está falando para o jovem? Olha, você é jovem, está cheio de energia, cheio de força e tal, mas lembre-se de Deus. Não ponha a sua vida como se fosse o grande projeto da sua vida sem Deus. Lembre-se de Deus. Deus é o seu grande projeto que ele está falando. Porque dias virão. E ele fala anos maus. De que você vai dizer que eu não tenho nem prazer nesses anos. Óbvio. Né? Mas assim, coloque seus olhos em Adonai.
E aí ele encerra no versículo 3 e diz o seguinte: eis a conclusão, agora que se ouviu tudo, né, tema a Deus e guarde as suas mitzvot, os mandamentos, a Torá. Para isso, os seres humanos foram feitos. Está lá no versículo. Reparou? Nós fomos feitos para temer a Deus, obedecer os mandamentos da Torá. Ah, mas eu não sou judeu. A Torá é a palavra de Deus. Ou você ama a palavra de Deus ou não ama. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Tá? E a emuná é a fé verdadeira, é a fé de confiança. Eu confio 100% em Adonai. Eu sei que ele é bom. Então tudo que me acontece é para o meu bem. Eu vou tirar de letra isso, não é? Um justo, um tzadik, ele pode alterar o curso da criação com essa emuná. Você pode mudar realidades. Tá? Eu dou aqui o exemplo, eu cheguei no posto de saúde, a minha filha estava com um vazamento no olho, uma perfuração de córnea causada por bactéria, e aí a oftalmologista diz: olha, o senhor tem que procurar com emergência, porque senão ela vai perder o olhinho. Aí eu fui, porque eu tinha que passar por um posto de saúde, fui no posto de saúde. O primeiro contato, a enfermeira me disse: olha, você vai ter que entrar numa fila de espera. E normalmente eu não quero lhe deixar triste, mas a fila de espera é de 1 ano. Aí eu falei para a enfermeira assim: minha filha não tem 1 ano para esperar. Ela vai perder o olhinho. Aí a enfermeira olhou, disse assim: você me aguarda só um momentinho. Foi lá, conversou com a médica mandou me chamar, fui na médica, a médica viu o documento que eu tinha levado, disse: não, nós vamos providenciar isso agora. Bom, aí eu passei para outro médico, né, aquele processo todo, eu não vou encurtar aqui, fomos parar na capital, fomos parar num dos melhores bancos de olhos do Brasil, um dos maiores hospitais do Brasil, que atende gente tanto do SUS, mas o foco é atende muita gente de dinheiro. Tá? E eu cheguei lá e o médico olhou e disse: não, nós vamos fazer a cirurgia dela daqui a 3 dias. Pronto, uma cirurgia. Uma cirurgia que custa de mais de 12 mil reais. E não me custou nada naquele momento, né? Claro, como contribuinte de imposto de renda, sim, né? Mas eu não desembolsei um recurso. Ele mandou eu voltar 1 semana depois e o que ele me disse? O olho dela está salvo. Gente, a emuná mudou a circunstância. A emuná mudou o processo material todo. Era o olho da minha filha que estava em jogo ali. A materialidade foi mudada, foi modificada. Deus usou seus instrumentos. Em nenhum momento eu desconfiei de Deus. Claro que como pai a gente fica aflito ali, naquela coisa toda, corre para cá, corre para lá, tal. Eu fui 3 vezes a Porto Alegre nesse espaço de 4 dias. Eu fui 3 vezes a Porto Alegre acompanhando os exames para até fazer a cirurgia. E aí quando terminou a cirurgia, o médico veio e falou: olha, a cirurgia foi um sucesso, sua filha está bem, ela está ainda sob efeito da anestesia, só pode ir para lá acompanhá-la, né? E aí ela está bem, o olho dela está bom. Aí 1 semana depois a gente volta só para fazer um check-up e ele diz: nossa, está salvo o olho dela. Né? E eu quero que você entenda que isso é maravilhoso. Estou dando esse testemunho para você ver que mesmo aquilo que é impossível se torna possível diante de Deus. Mas veja, o meu foco não era ser um astronauta, um cientista, ter moto, ter carro, ter avião. Meu foco é eu quero viver para Deus, obedecer a Deus. Aí aconteceu toda essa coisa na minha filha. Eu não pensei: pô, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus... Não, pelo contrário. Se isso aconteceu com a minha filha, e é extremo, só quem tem o poder de curá-la é Deus. Eu sempre digo: Adonai Erafá, a única que cura é tu, Adonai. Não pensem que eu acho que o médico que curou. Não, eu acho que o médico foi um anjo de Deus, um instrumento divino para a cura da minha filha. Mas eu bendice a Adonai. Tá? E é isso que você tem que entender. No Salmo 56 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me perseguem, o meu adversário me oprime todo dia, meu inimigo vigilante me persegue o dia todo. Muitos são meus adversários, ó exaltado. Quando estou com medo, confio em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. Olha só o Salmo 56, gente. Ele diz: eu confio em Deus, mesmo quando a situação é inimigo, perseguição, problemas, né? Eu confio em ti. Percebeu que ele quis dizer exatamente isso? E ele fala no finalzinho: não tenho medo. O que os mortais podem comigo? Ele falou: eu confio em ti, não tenho medo. Então, se você acha que está vivendo uma situação, você vai colocar medo, você não confia em Deus. É o oposto. Agora, se você diz: não, eu estou passando por isso, é complicado, é difícil, é uma dor, um sofrimento, uma humilhação,
esvaziamento, mas eu confio em Deus. Eu sei que tem algo bom no finalzinho da história ali. Eu só preciso confiar. Tá? Eu só preciso confiar. E esse é a grande mensagem que eu tenho que entender. Eu não posso dizer eu sou um fracasso, porque eu fui criado com Nishima Rain, eu sou alguém. Eu já nasci com Nishima Rain, gente, com o fôlego de Adonai dentro de mim. Eu não posso ser um fracasso porque eu estaria atribuindo ao próprio Adonai que vive em mim um fracasso. Ele me deu Nishima Rain porque ele já te disse, eu vou colocar a minha presença em ti porque você vai vencer. Você vai passar por isso, por aquilo, por aquilo, você vai vencer. Agora você tem que colocar o foco em mim, não pode ficar olhando para outros lados. Tá? Então veja, tristezas, fracassos, lutas, sofrimentos são da vontade de Adonai, sim. A gente não entende na hora, mas tudo coopera para o nosso bem. Não? Paulo falou isso, o Talmud já dizia isso. O Paulo falou isso baseado até no próprio conhecimento dos mestres dele. Né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então eu não vou olhar tudo, não, assim, eu não vou olhar tristeza, não existe fracasso. Não existe fracasso, não existe derrota, existe vontade divina. E o sofrimento? O sofrimento é um mensageiro de Deus para me aproximar de Deus. E a luta no dia a dia é um mensageiro de Deus para me aproximar dele, para me retificar. Sabe, quando você está indo para o caminho errado, ele é para cá. Quando ele te puxa para cá, é o sofrimento. Tá? E aí você vai entender que você está nas mãos dele o tempo todo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tá? Eu quero que você veja muito isso. Eu acho assim primordial que se você tiver numa crise depressiva, você entenda que está errado. Você não tem que estar aí embaixo sofrendo, tal. Você tem que levanta, meu irmão, levanta, erga-se. Agradeça a Adonai a vida. Você tem Neshama Raim, você é um ser celestial na terra. O Paulo, né, naquele versículo que eu falo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ele fala assim, que são chamados segundo o seu propósito, lá no finalzinho do versículo. Tá? E eu quero que você olhe que isso é muito interessante, você já reparou isso? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas olha lá o finalzinho. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas às vezes não prestam atenção no final do versículo, só pega a primeira parte e aí fica meio perdidão, né? Assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aí acontece uma coisa ruim, a pessoa fica toda ali, eu não sei o que foi. Mas se todas as coisas cooperam para o bem, é para o bem. Só que o finalzinho diz, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Barsator, Hakol, Yazol, Tov, Lachen. Certo? O que ele está dizendo ali, gente? Segundo o seu conselho, em hebraico, segundo o seu conselho, segundo o seu, que foi traduzido como seu propósito, ou seja, Adonai decidiu aquilo ali para mim. Então eu vou passar por aquilo ali. Não fica, eu errei tanto na minha vida. Esses erros foram autorizados por Deus, não que ele te mandou errar, mas ele autorizou esses erros para que você aprendesse, tivesse instrução. O Salmo 145, 9 diz o seguinte: Adonai é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ele é bom para todos, gente. No verso 10, todas as suas obras o louvarão. Adonai, os teus santos te bendirão. Ou seja, aqueles que reconhecem a Adonai na sua vida vão bendizer ele, vão dizer aquilo que eu estou falando. Bendito és tu, Adonai, que me está fazendo passar por isso, mas eu te agradeço, porque tu és bom. Eu não entendo, mas eu sei que isso trará coisas boas para mim. Nós não compreendemos os propósitos, mas eu não tenho que compreender. Eu só tenho que ser feliz em Adonai. Eu tenho que me alegrar em Adonai. A emuná, ela nos alegra, a fé nos alegra. Quem tem fé, se alegra. Quem tem fé está sempre alegre, sempre feliz. Mas e nos momentos tristes? Gente, olha só, agora nós temos guerra lá, né? O Israel em combate. Às vezes uma mãe perde um filho na guerra. É óbvio que ela não vai dar risada, não confunda as coisas. Ela vai ter um momento de tristeza, mas daqui a pouco ela diz, Adonai assim o quis. E o meu filho veio e cumpriu o seu papel. Cumpriu sua missão na terra. E eu, como mãe, cumpri a minha missão com meu filho. Bendito és tu, Adonai. Destes e tomaste. Tiraste. Isso vai mudar a vida, né? A emuná nos faz alegres e felizes. A depressão é o contrário. Ela nos joga para baixo, porque ela é oposta à fé. No momento que eu reconheço que a minha fé e a minha confiança plena, contínua em Adonai é que me faz a alegria da vida, me traz a alegria da vida, não tem depressão, tá?
Nós somos chamados para dançar, para nos alegrarmos. Tá? Então, dance, meu irmão. Estou passando um momento difícil. Vai dançar, meu irmão. Se alegre em Adonai. Adonai é bom, sempre bom. Tá? Depois a gente pode continuar com outros temas, porque é muito vasto isso, mas eu queria que você focasse nesse sentido somente, tá? Que você está na terra para fazer a vontade de Deus, o sonho de Deus, o propósito de Deus, não o seu. Se você tiver essa visão, aí sim, a sua emuná, a sua fé é verdadeira, sólida, constante, e você será, com certeza, feliz. E a criação será modificada tantas vezes quanto for necessário, para que a sua missão seja completa na Terra. Porque Adonai é bom, 100% bom. Beijo no coração.